Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou customizar um relógio de parede comum e transformar num super relógio de parede steampunk. Ó, e se você gosta de steampunk, tem uma playlist aqui no canal só com esse tema, é o primeiro link aqui da descrição. Não esquece também de deixar os seus pedidos aqui dos próximos vídeos, que eu sempre vou anotando e vou trazendo à medida que os pedidos vão acumulando. Ó, e não esquece do meu like, meu biscoito do incentivo para eu ficar felizão e trazer cada vez mais coisas legais aqui para vocês. A lista de materiais tá aqui na descrição e se liga aí no passo a passo. Bom galera, o relógio de parede é aqueles bem basicão, aqueles bem simples que a gente compra aí por 10, 12 reais. O meu aqui é redondo, mas dá para você adaptar e fazer com o formato que você tiver aí. E se por acaso o seu for naquele formato de octógono, vai ficar mais legal ainda. Eu vou tirar essa parte aqui de cima, ainda não me decidi se eu vou usar ou não essa cúpula transparente. Na hora de tirar os ponteiros, bastante cuidado, porque eles costumam ser bem frágeis. Tá vendo? Como eu disse para vocês, ele tá rasgado. Mas eu não vou jogar essa parte fora não, eu vou usar isso aqui como molde e também como base para a cobertura que a gente vai fazer aqui. Eu já adiantei o processo, dei uma lixada em toda essa parte do relógio aqui e eu vou passar uma camada de cola de contato só em cima dessa parte aqui, que vai servir como uma espécie de primer para a tinta não soltar com tanta facilidade. E se você tiver dúvidas sobre a cola de contato, eu vou deixar aqui no card um link no qual eu dou algumas dicas a respeito dessa cola, beleza? Nessa parte aqui não tem necessidade, eu só passei aqui na lateral interna. Aí agora eu vou utilizar aqui alguns parafusos que eu fiz com biscuit, na verdade eu vou precisar de 12. Eu posso até encaixar aqui de novo a parte de baixo do relógio só para me localizar aqui, saber direitinho onde eu vou colocar esses parafusos. E esses parafusos, galera, são bem simples de fazer, eu já ensinei em alguns vídeos aqui. É só pegar uma bolinha de biscuit, dar uma achatadinha e fazer um vinco ali no meio com a parte de trás do estilete ou com a régua mesmo. Bom, galera, e a próxima etapa é a parte da pintura e eu vou pintar toda essa parte aqui com tinta preta. Bom, galera, já secou aqui a parte do preto, né, tinta PVA fosca. E mesmo o fundo tendo o plástico preto, é importante passar essa camada de tinta PVA aqui para criar textura para a próxima camada de tinta, que é o bronze. E agora aqui um dry brush, uma pintura seco. Retiro o excesso de tinta do pincel e vou aplicando de levinho aqui por cima. Eu não vou me preocupar muito com os parafusos porque eu vou pintar eles de prata, beleza? Bom, galera, terminei a pintura com bronze, também passei o prata aqui em cima dos parafusos. E agora a gente vai fazer aqui a parte interna e eu deixei essa imagem aqui para vocês. Ela tá assim dividida porque o círculo ali do relógio é maior do que uma folha de papel ofício, então eu achei melhor fazer dessa forma aqui. Mas é só recortar, ó, e colar aqui. Para facilitar e eu não errar na hora de tirar o molde, eu vou cortar aqui todo o excesso. E agora aqui com a imagem do lado avesso, eu vou colar essa parte aqui em cima. Eu vou aproveitar que essa parte aqui é um plástico mais durinho, então vai caber direitinho ali. E eu vou fazer aqui uma marcação central, onde eu vou fazer um furo. E vai ficar mais ou menos assim, galera. Bom, galera, agora eu vou colocar aqui alguns números para a gente conseguir identificar quando for ver a hora. Mas eu vou colocar em forma de algarismos romanos. Galera, um detalhe importante, o fundo que eu escolhi ele ficou bem escuro, então se você quiser dar um contraste maior entre o número e o fundo, você imprime um pouquinho mais claro. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro, eu vou deixar duas versões, tá? E eu recortei aqui as letras dos algarismos romanos no EVA de 2 mm e pintei com preto, depois passei um prata por cima. Eu só vou utilizar o 12, o 3, o 6 e o 9, mas eu vou deixar os moldes de todos os números aí, caso você queira preencher todo o relógio. Primeiro, como sempre, eu vou posicionar tudo aqui. Bom, galera, coloquei aqui os algarismos romanos, talvez não esteja dando direito para ver aí através do vídeo. E foi por isso que eu coloquei esses 12 parafusos aqui, para que eles sirvam como guia e a gente consiga ver direitinho ali as horas. Mas se você quiser se basear na hora pelos algarismos romanos, você pode usar a versão mais clarinha que eu vou deixar dessa imagem de fundo aqui. E os dois ponteiros do relógio são esses aqui, são bem simples. Eu troquei por esses dois ponteiros aqui que são um pouquinho mais diferenciados e sujei um com bronze e outro com cobre. E eu não vou utilizar o ponteiro dos segundos, então eu vou fazer um acabamento aqui com uma daquelas pedrinhas que eu estou sempre usando aqui nos DIYs. Bom, galera, agora eu vou continuar aqui fazendo a ornamentação aqui do nosso relógio. E eu vou utilizar essa imagem aqui para pegar algumas referências e alguns elementos. Essa imagem aqui é de computação gráfica, ela foi feita no computador. E eu vou transformá-la aqui agora numa coisa real. Bom, nesse próximo passo eu vou fazer essa partezinha aqui, essa espécie de meia-lua.
E eu vou deixar o molde dessa parte aqui para vocês. Eu recortei no EVA de 1 cm. E agora eu peguei aqui duas tirinhas do EVA de 2 mm com 3 cm e dobrei. Eu colei ela dobrada, então ela ficou com 1,5 cm de largura. E eu vou colar aqui fazendo todo o contorno. E vou fazer a mesma coisa na parte interna. Bom, terminei de pintar aqui as laterais, passei cola de contato aqui. E agora eu vou cortar 5 desses moldes no EVA de 1 cm. E agora eu vou utilizar aqui umas porquinhas que eu modelei anteriormente no biscuit. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, tá? Então assiste aí a playlist de Steampunk que você vai ver bastante disso aí. E aqui, pessoal, vou utilizar mais parafusos de biscuit para colocar em cima dessas porquinhas aqui. E eu também vou colocar duas engrenagens menores aqui só para fazer um detalhe. E em cima aqui eu vou colocar uma meia pérola. Bom, como o relógio eu pintei de bronze, essa parte aqui eu vou pintar de cobre, mas antes disso eu vou passar uma camada de tinta PVA preta aqui em cima disso tudo. Bom, agora que o preto secou totalmente, eu vou fazer aqui o dry brush utilizando a tinta cobre. Bom, aqui, pessoal, eu terminei a pintura e novamente eu fiz aqui os parafusos com prata, mais clarinho aqui nos meios, ó, nas partes mais lisas, e mais escuro aqui nos cantinhos, em volta dos parafusos. Bom, agora a gente vai deixar também aqui essa parte de lado e vai partir agora para a parte das engrenagens. Em alguns outros vídeos daqui do canal, principalmente no escudo do Capitão América, que eu usei bastante engrenagem, o pessoal ficou muito confuso como cortar. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica bem facinho, beleza? E a primeira parte você vai pegar o molde virado avesso. Eu acredito que muita gente conheça essa técnica. É só pegar o lápis e vir passando por cima de todo o desenho aqui. Pode ser mais ou menos, tá, pessoal? O desenho está pronto, eu vou virar ele da parte original. E agora com o lápis eu vou passando aqui por cima. Pessoal, essa técnica aqui é só quando o desenho for muito elaborado, beleza? E geralmente quando eu vou cortar um molde, eu simplesmente recorto o molde e vou marcando em volta ali com o lápis. Pronto, galera, agora é só tirar aqui a fita crepe, ó. E o molde está aqui. A iluminação deve estar estourando um pouquinho branco, mas está bem visível aqui, dá para ver direitinho. E lembrando que essa aqui é só mais uma técnica de repassar molde. Existem várias aí, você usa a que você preferir. E para recortar não tem mistério, geralmente eu gosto de fazer todo o contorno aqui. Depois é só ir tirando dente por dente. Bom, galera, aqui depois que eu cortei todos os dentes, eu vou tirar aqui a parte de dentro e essa parte eu faço com estilete. Eu prefiro utilizar o estilete bisturi, mas o outro serve também, beleza? A partezinha do miolo aqui também, tiro com o estilete. Bom, pessoal, nessa próxima etapa a gente vai utilizar uma série de engrenagens de formatos, tamanhos, espessuras e cores diferentes. Eu não vou repetir o processo da pintura, mas é basicamente o que a gente já fez ali com bronze e com cobre aqui no início do vídeo. Só para situar todo mundo, essa maior de todas aqui eu recortei no EVA de 6 mm e pintei com cobre. Essa segunda maior aqui também no EVA de 6 mm e também pintei com cobre. Essas outras duas aqui são do mesmo tamanho, a diferença é que uma é vazada e outra não. Recortei no EVA de 4 mm, uma eu pintei com cobre e a outra com bronze. E essa outra aqui também no EVA de 4 mm e pintei com bronze. E essas três menores, duas são exatamente iguais, uma eu pintei de cada cor e recortei no EVA de 2 mm. E essa última aqui, que é a diferentona, eu recortei no EVA de 2 mm e pintei de cobre. Agora eu vou deixar essas engrenagens aqui de lado para a gente criar a parte de baixo. Eu vou criar essa partezinha aqui de baixo. Eu cortei esse molde aqui no EVA de 1 cm, pintei de preto e depois sujei com prata. Também recortei no EVA de 2 mm o molde desse aro, que eu também deixei aí para vocês, e pintei com bronze. Peguei também aqui uma imagem que a gente usou no relógio, na verdade isso aqui foi uma impressão que falhou, tá vendo? Essa parte aqui, a tinta começou a acabar, mas eu vou utilizar assim mesmo. Para recortar esse desenho aqui, eu utilizei esse molde como aro. Então eu vou colar esse desenho exatamente aqui no meio, e eu vou usar o aro para fazer toda a borda. E agora, para dar um efeito mais maneiro, esse outro aro aqui que eu recortei no EVA de 4 mm, pintei de cobre, eu vou colar aqui em cima, mas antes disso eu peguei esse mesmo molde e recortei um pedaço de acetato. Eu vou colocar aqui por baixo.
Bom, na imagem original não tem essa parte do acetato, mas eu resolvi incluir pra gente fazer essa brincadeira aqui com fosco e brilhante. A imagem de referência tem essa espécie de ponteiro, então eu também deixei o molde para vocês e recortei no EVA de 4mm. Afastei um pouquinho a câmera pra gente poder montar o relógio, como sempre eu vou fazer montado virado pra mim, pra eu não fazer cagada. Essa partezinha aqui. E essa parte aqui que a gente acabou de montar, eu vou colar aqui na parte de baixo, ó. E agora, pessoal, a parte mais complicada, que são as engrenagens que vão ficar todas aqui. Então vamos lá comigo, a maior de todas eu vou posicionar aqui dessa forma. Eu vou montar tudo para depois a gente colar, beleza? Logo aqui em cima dela tem a única que não é vazada. E por cima dela a gente tem essa bronze, que não tem um buraquinho no meio. Essa segunda maior eu vou colocar aqui conectada, dente com essa do meio. Eu não vou colar ainda, tá? Então ela vai ficar meio tortinha, mas depois que a gente colar vai ficar filé. E essas duas aqui que são iguais, uma eu coloco aqui em cima e a outra eu vou colar aqui. Essa última bronze que sobrou, ela vai vir aqui por baixo e ela quase não vai aparecer, ela vai fazer conexão ali com aquela outra do meio. E agora que eu já posicionei tudo aqui mais ou menos onde eu quero, eu vou começar a colar todas elas. Bom, e agora que eu já criei a estrutura, eu vou acoplar a essas duas partes. Essa aqui na parte de cima e essa aqui na parte de baixo. Tem mais um detalhezinho aqui na parte de cima que tá meio vazia, então eu deixei esse círculo aí pra vocês. Eu recortei no EVA de 4mm e pintei de preto, depois prata. Aquela última engrenagem diferentona que sobrou, eu vou colar aqui em cima. E um pedacinho daquela tirinha que sobrou, dessa lateral, eu vou fazer um contorno aqui. E dessa tirinha sujei só as beiradinhas ali com prata. Eu vou utilizar essa engrenagem aqui que sobrou do escudo do Capitão América. Na verdade eu tenho algumas engrenagens aqui que sobraram, eu sempre guardo. E eu vou colar aqui no meio. E esse último molde que eu também deixei aí pra vocês, eu vou colar aqui por cima. E todo esse detalhezinho aqui eu vou colar aqui na parte de cima. Bom, pessoal, enquanto aqui na parte de cima tá pronto, tem mais um detalhezinho aqui que eu recortei no EVA de 4mm. O molde, adivinha, tá aí pra vocês. E a gente vai colar aqui dessa forma. Mas antes disso, eu vou fazer uma margem aqui usando tirinhas de EVA. Agora eu vou pintar de preto, tinta PVA e depois cobre. E aqui, galera, agora é só colar aqui. E eu também fiz essas porquinhas com parafuso aqui. E vou colar uma em cima e outra embaixo. Vou sujar aqui um pouquinho em volta, em preto. E também vou colar alguns parafusos aqui nessas partezinhas. Um menorzinho aqui e outro nessa pequena engrenagem aqui do canto. Ah, e tem esses dois detalhes aqui que eu fiz com biscuit. Eu vou deixar a imagem de referência aí pra vocês, mas isso aqui não tem muito mistério, é só modelagem. Tá finalizado. Eu vou colocar na parede como de costume, eu vou tirar algumas imagens pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like biscoito aí pra me incentivar, ajudar o YouTube a entender que você tá gostando, indicar mais vídeos assim pra você, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por me assistir, um beijo e até o próximo vídeo.